Salmo de número 73, versículo de número 1, versículo de número 2, depois versículos 16 e 17. Verdadeiramente bom é Deus para com Israel, para com os limpos de coração. Quanto a mim, os meus pés quase que se desviaram, pouco faltou para que escorregassem os meus passos. Quando pensava em entender isto, foi para mim muito doloroso. Até que entrei no santuário de Deus, então entendi o fim deles. Aleluia. Versículo 28, Caleb, só para conclusão. Glória a Deus. Mas para mim, bom é aproximar-me de Deus. Pus a minha confiança no Senhor Deus para anunciar todas as suas obras. Você crê na Bíblia, pode dizer amém? Amém. Queridos, sem sombra de dúvidas, o Salmo de número 73 é um dos salmos mais humanos que nós encontramos na Bíblia Sagrada. Esse salmo ele gira em torno de um personagem por nome de Asaf. Asaf, segundo a narrativa bíblica, é um levita ou um dos levitas separados nos dias ainda de Davi para o ministério da música e também da adoração. Era um dos principais líderes de louvor nos dias de Davi. Falar sobre ser levita nestes dias ou nesse período era falar de alguém que deveria ser, por sua vez, espiritual, que pudesse conduzir a comunidade dos dias então à adoração. Então, quando nós falamos de Asaf, nós falamos de um homem espiritual, e não apenas espiritual, mas nós falamos de um homem que se relacionava com a presença de Deus, e que por sua vez estava muito próximo à mesma. Asaf não apenas é esse homem espiritual, não apenas é esse homem que é um dos levitas nos dias de Davi, não apenas é alguém que se relaciona com a presença de Deus, mas Asaf também é o compositor de alguns salmos. E se observarmos, do Salmo de número 73 até o Salmo de número 83, todos eles são de composição ou autoria de Asaf. Existem algumas particularidades neste salmo que muito me chamam a atenção. E no final da tarde de hoje, o Senhor ele ministrou esta palavra ao meu coração e eu fiquei por demais alegre em Deus, na medida em que o culto se desenvolvia, e Deus ele ia, por sua infinita graça e misericórdia, confirmando esta palavra ao meu coração. Mas o que me chama a atenção nesse personagem, ou nesse levita, é a crise a qual Asaf passa. E eu disse aos irmãos que, para mim, o Salmo de número 73 é o retrato de um dos salmos mais humanos que a gente possa conhecer. Porque Asaf, diferente de tantos outros escritores, que por muitas das vezes, quem sabe, concentraram as suas forças, seu intelecto, a sua ação, a sua capacidade em narrar-nos, em descrever para nós as experiências de alguém, Asaf traz-nos a revelação da sua própria experiência. Asaf desnuda-nos no Salmo de número 73 a realidade mais caótica da sua vida. O que nós temos no Salmo 73 é o retrato de um homem adorador. Vou usar essa expressão para que você entenda, de um homem crente, servo de Deus, que servia no ambiente de adoração, mas que se deparou em algum momento da sua vida com uma tamanha dificuldade. Dificuldade esta a qual
atraiu as suas energias, a sua força, sua capacidade, bem como a sua atenção para fora do ambiente o qual ele estava acostumado a servir. Asaf serve no ambiente de adoração. Asaf se relaciona com o Deus da adoração do povo. Asaf conduz esse povo à adoração. Mas o que me chama a atenção é que, não obstante a ter um ministério, não obstante a ser um levita, não obstante a ser alguém que se relaciona, ou que pelo menos conduz esse povo à adoração, a um relacionamento com Deus, Asaf também tem crises. Asaf também tem os seus problemas. Asaf também tem as suas tamanhas dificuldades. E o contexto gira em torno exatamente disto. Se você observar, é um adorador, é um crente, é um servo de Deus, mas que em dado momento ele se deixa levar por questões da vida. E o verso de número 1, Asaf inicia o seu salmo dizendo: verdadeiramente, Deus é bom. Ora, diga Israel, Deus é bom para Israel e para todos aqueles que o temem. Mas a partir do verso de número 2, Asaf ele passa a desnudar a sua realidade. É como se o adorador, o crente, o ministro de louvor dissesse: eu até reconheço que Deus é bom. Eu até reconheço a sua soberania. Eu até reconheço a sua capacidade e característica e atributo de bondade. Mas Asaf chegou à conclusão de que Deus era bom para os outros, não para ele. Olha o que o texto diz: verdadeiramente bom é Deus para com Israel e para com os limpos de coração. Mas quanto a mim, o que me chama a atenção na vida de Asaf é que esse homem que se relaciona com a presença de Deus, que conduz o culto à adoração, o povo ao ambiente da adoração, que serve ao Deus da adoração, enxerga a bondade de Deus na vida alheia, mas sofre os seus colapsos, sofre os seus problemas, sofre as suas crises, sofre das suas dores, sofre com os seus traumas. E o que me chama a atenção é que Asaf ele é muito claro em demonstrar isto, pois a partir do versículo de número 17, ele revela-nos uma outra face ao que ele diz: até que eu entrei no santuário. O que me implica em levar-lhes a pensar aqui que houveram coisas que atraíram Asaf a sair desse ambiente de adoração. E a grande verdade é esta: que enquanto nós estivermos envolvidos com a glória, com o ambiente, com a intensidade, com a revelação de Deus, nós seremos conduzidos por isso. Mas é possível que, assim como Asaf, em algum momento a gente deixe de olhar para a glória de Deus, a gente deixe de olhar para a manifestação da sua glória e nos atentemos para outras coisas. E deixemos que a nossa atenção ela se volte para coisas que são transitórias, efêmeras e passageiras. Glória a Deus. Qual é o sentimento que há no coração de Asaf, pastor? Versículo 3 revela-nos que Asaf se tornou invejoso. E qual é a inveja de Asaf? É da vida do ímpio. Asaf, assim como nós, por muitas das vezes, ao olharmos para a vida do ímpio,
e percebermos a sua aparente prosperidade. O texto é bem claro. Asaf vai do seu verso de número 3 até o verso de número 12, 13, só relatando-nos o que ele via na vida do ímpio. Ele fala: o ímpio prospera, o ímpio cresce, o ímpio não tem medo da morte, a morte se aproxima, o mesmo está afirmado, fundamentado, e eles até dizem onde há verdade, se Deus de fato existe. E Asaf, confiante em Deus, na sua verdade, na sua revelação, Asaf começa a olhar para a prosperidade, e o texto é bem claro, e é ele que diz a respeito de si: eu tinha inveja dos soberbos. Eu tinha inveja da prosperidade dos ímpios, porque não há apertos na sua morte, estão firmados em força, não se acham em trabalhos como outra gente, e nem são afligidos como os outros homens. Pelo que a soberba ao cerca como um colar, eles se vestem de violência, como se fosse um adorno. Os olhos deles estão inchados de gordura, superabundam imaginações do seu coração. São corruptos, corrompidos, e tratam maliciosamente de opressão, e falam arrogantemente. Erguem a sua boca contra os céus, ou seja, blasfemam contra Deus, e a sua língua percorre toda a terra. Pelo que o seu povo volta aqui, e águas no copo cheios lhe espremem, e dizem: como sabe Deus? Há conhecimento no Altíssimo. Eis que estes são ímpios e todavia estão sempre em segurança e se lhe aumentam as riquezas. Na verdade, que em vão tenho purificado o meu coração e lavado as minhas mãos da inocência, pois todo dia tenho sido afligido e castigado a cada manhã. Qual é a verdade que Asaf exprime para nós aqui? É que algo na vida de Asaf o retirou, o sacou, o sequestrou desse ambiente de adoração. E Asaf agora passa a ser alguém que tem inveja da impiedade. Os ímpios prosperam, os ímpios crescem, os ímpios avançam, tem gordura de sobra diante dos seus olhos. Os povos da terra, por mais que zombados deles, voltam às suas mesas e colocam sobre eles as suas águas. O primeiro sentimento de Asaf é de inveja. O segundo sentimento de Asaf é confusão. Olha o versículo de número 16. Quando eu pensava em compreender estas coisas, eu fiquei perturbado. Enquanto Asaf se depara com a fé e a razão, quanto à sua realidade e os problemas que batem à sua porta, enquanto Asaf se coloca em uma balança de 2 pratos, onde ele serve a um Deus que é verdadeiro, que é santo, que é puro e é digno da sua adoração, Asaf olha para um grupo de pessoas ímpias, que em detrimento à sua impiedade, o seu comportamento avesso, a fé e aquilo que Asaf aprendeu, prosperam, enquanto ele não prospera. Asaf vê o ímpio com saúde, e aí aqui é uma paráfrase minha, uma implicação de compreensão minha. Enquanto Asaf vê o ímpio com saúde, quem sabe na sua casa alguém enfermo? Quem sabe o ímpio com as suas contas em dias, mas Asaf passando apuros para pagar a conta da Sanepar. É a realidade de Asaf. E quando Asaf olha para isso e tenta entender essa possível controvérsia, Asaf é quem diz: eu fiquei perturbado. Não foi possível entender esse negócio. A terceira verdade que nós encontramos em Asaf é que por causa da sua inveja,
É que por causa da sua vontade de entender esse contrassenso entre o ímpio e o justo, entre essa ideia do ímpio prosperar ante ao justo que passa por dificuldades, Asaf é bem claro no verso de número 2 em dizer: eu quase que me desviei. Glória a Deus. Asaf diz, foi por pouco. Aleluia. Enquanto eu olhava a prosperidade dos ímpios, os meus pés, Yuri, quase que se desviaram. Quase que escorregaram. Glória a Deus. E por que foi, pastor, que Asaf não desviou? Por que foi, pastor, que Asaf não fugiu definitivamente desse ambiente da adoração? Versículo 17. Até que eu entrei no santuário de Deus. Deus me deu uma palavra para esta noite. Deus me deu uma palavra para esta noite. Glória a Deus. E qual é a palavra, pastor? A palavra de Deus ao teu coração. É que tu pode teres entrado aqui hoje olhando para o lado de fora e dizendo: eu não entendo porque tanta gente tem, eu não tenho. Eu não entendo porque tanta gente consegue, eu não consigo. Eu não entendo como é que fulano, na condição em que vive e que foi, eu não fui. Deus te trouxe aqui hoje para dizer: eu faço um convite para você. É tempo de parar de olhar para fora. Do lado de fora não há referência, do lado de fora não há exemplo, mas aqui dentro os céus brada dizendo: aqui dentro ainda tem a presença que será maior do que todas as tuas dores, os teus traumas, as suas crises. Há um convite de Deus. Há 4 pontos que eu quero pensar e destacar aqui. O primeiro, diga comigo: fora do santuário a visão fica perturbadora. Algo atraiu Asaf e o tirou de lá. Eu não sei o que foi. Eu não sei se foi um problema na família. Eu não sei se foram as suas dificuldades. Eu sei que isso gerou nele sentimentos. E a passos curtos, Asaf se afasta. E na medida em que se afasta, ele começa a olhar para os ímpios e se comparar. O ímpio tem, eu não tenho. O ímpio conseguiu, eu não consigo. O ímpio foi, eu não fui. Para o ímpio dá, para mim não dá. Para todos é possível, mas para mim não. O que Asaf faz? Asaf interpreta a vida por aquilo que vê. Asaf interpreta a sua realidade de acordo com aquilo que está diante dos teus olhos. Observe. O sentimento que paira sobre ele é um sentimento de confundir prosperidade terrena com a aprovação de Deus. Eu já disse aqui em ocasiões passadas que nem todo aquele a quem nós olhamos e o emblemamos dizendo: Deus abençoou com riquezas, porque tem gente na terra que parece que Deus descortinou os lençóis de riquezas, sim ou não? Aparentemente. E não se pode confundir prosperidade terrena com a aprovação de Deus. Não é porque tem gente que tem mais dinheiro do que nós, e para ter mais do que eu não precisa muita coisa. Não é porque alguns conquistaram outros sonhos, que às vezes são maiores do que os nossos, que a gente tem que olhar e dizer: Deus é bom para os outros. Deus está dizendo: você está saindo para fora, é fora do ambiente da adoração, a tua visão ficará turva, você não vai conseguir contemplar o que eu tenho para você. É uma noite em que Deus está dizendo: é noite de voltar novamente
novamente para o centro da adoração, porque quando você volta, Deus abrirá os céus e revelará coisas extraordinárias à sua vida. Glória a Deus. Aleluia. A palavra de Deus para alguém aqui hoje é: pare de se comparar. Pare de se colocar na balança quanto aos outros. Nem tudo é o que parece ser. Aleluia. Nem tudo é o que de fato parece. Porque o teu cenário hoje pode ser um cenário de lágrimas. Tua realidade hoje pode ser uma realidade dolorosa. Eu vou no que Deus está falando ao meu coração aqui, porque a tua realidade hoje pode ser de orações ainda não respondidas. Sua realidade hoje pode ser de noites mal dormidas. Sua realidade aqui hoje pode ser a realidade de pesadelos e traumas do passado. Mas os céus me autorizam a dizer para alguém: esta não será a tua realidade ou teu ponto final. Não será. Fora do santuário a nossa visão se torna turva. A segunda verdade que Asaf exprime para nós é que o santuário é um lugar de alinhamento. Diga comigo: o santuário é um lugar de alinhamento. Observe que a crise de Asaf, ela perdura do verso de número 2, ou do 1, até o verso 16. Ao que Asaf diz-nos no verso 17: até que entrei no santuário de Deus. Glória a Deus. Asaf vai se desenrolando por pelo menos 16 versos do seu salmo, e falando: o ímpio prosperou, o ímpio cresceu, o ímpio não teme a Deus e é abençoado, é próspero. Quanto a mim, eu quase me desviei. Mas ele diz: isso só durou até que eu entrei no santuário de Deus. E o que é o santuário de Deus aqui, pastor? Falarmos do santuário de Deus nos dias de Asaf é falarmos do ambiente da sua presença. Falarmos do ambiente em que Deus se revelava. Falarmos do ambiente em que as ofertas eram oferecidas a Ele e Ele as recebia como se fosse um cheiro suave. Asaf se afastou dessa adoração. Asaf se afastou desse lugar de entrega, porque olhou para a vida do ímpio. Mas agora Asaf está dizendo ao seu: a minha crise só durou até o dia em que eu adentrei ao ambiente da adoração novamente. Esse ambiente da adoração é um ambiente de alinhamento. E por que é um ambiente de alinhamento, pastor? É porque a crise de Asaf não será resolvida no seu raciocínio. O verso 16 é ele quem diz: quando eu tentei compreender isso, eu fiquei perturbado. Logo, pela razão de Asaf, seu problema não será resolvido. Será resolvido aonde, pastor? No ambiente em que está a presença de Deus. Me permite expressar uma verdade celestial para alguém aqui hoje. Eu sei que até hoje tu está tentando entender o porquê e o para quê. Deus me autoriza a te dizer: teu problema não será resolvido na tua lógica, nem no teu raciocínio. A resposta para o teu problema está na adoração, está no ambiente da entrega. Então entra, porque os céus querem revelar algo novo para a sua vida. Nem sempre Deus vai mudar o cenário. Nem sempre Deus vai mudar as situações. Deus vai mudar a nossa percepção.
Nem sempre Deus vai agir como nós queremos. Nem sempre Deus vai nos responder como nós esperávamos. Nem sempre as nossas orações serão respondidas como nós desejamos. Nem sempre. Mas Deus nos trouxe aqui hoje para dizer: eu vou alinhar a sua visão. Eu vou alinhar a sua visão. Eu posso não mudar hoje o teu cenário, mas eu vou mudar a tua percepção. Eu vou te mostrar que o que está lá fora é enganoso, mas o que se revela aqui dentro para você é muito maior e superior a toda e qualquer crise que você possa estar vivendo. Diga comigo: a presença de Deus. Não, diga com força: tu comeu costela hoje no almoço, tu comeu picanha, tu comeu coisa boa. Diga comigo: a presença de Deus, ela corrige a visão de uma vida distorcida. Existem respostas para a sua vida que os céus estão dizendo: não virão da mão do médico. Existem respostas para a sua vida que os céus estão dizendo: não verá do profissional da área. Existem respostas para as nossas vidas e os céus estão bradando no meu coração e dizendo: não virão dessa terra. Existem respostas que nós estamos esperando, mas Deus está bradando e dizendo: não virá dos homens, não virá do governo, não virá das autoridades. Virá da onde? Virá da presença do Deus Criador dos céus e da terra. Nem sempre as nossas lamentações vão mudar a mão de Deus. Eu, por algumas vezes na minha vida, eu já dobrei o meu joelho, e assim como você, e assim como Asaf, eu disse: Deus, por quê? Por quê? Por quê? Deus, para quê? Para quê? Para quê? E essa minha indagação, esse meu monte de perguntas e de questionamentos não mudaram Deus. Minhas intrigas não mudaram Deus. Glória a Deus. Mas Deus mudou a mim. A presença mudou a mim. A presença renovou as minhas forças. A presença me deu aquilo que o mundo não pôde dar. A presença supriu aquilo que a droga não pôde suprir. A presença supriu aquilo que a orfandade gerou em mim, porque eu encontrei na presença a paternidade, eu encontrei vida, eu encontrei saúde, eu encontrei alegria. Essa presença, ela vai mudar vidas aqui esta noite. Diga comigo: existem respostas que só vêm pela presença. Terceira verdade que eu encontro na vida de Asaf: o ambiente da presença é o ambiente em que nós entendemos as coisas. Fora da presença, Asaf começou a ficar doido. Quando eu pensava em compreender este fato, eu fiquei sobremodo perturbado. Fora da presença, a gente endoidece, a gente enlouquece, a gente delira, a gente quer morrer. A gente quer sumir. A gente não quer falar com ninguém. A gente não quer ouvir ninguém. Mas quando nós estamos na presença, quando nós estamos diante da presença, nós entendemos todas as coisas. Primeira coisa que Asaf entende. A primeira coisa que Asaf entende é que a prosperidade dos ímpios é passageira. Sabe por que a gente não pode se iludir com o que está fora? Porque é passageiro. Sabe por que nós não podemos nos deixar dominar pelos sentimentos externos? Porque o que está fora é passageiro. Existe um fim que não pode ser visto pelos nossos olhos, mas a presença está dizendo: alegra o teu coração. Vou repetir isso aqui. A presença de Deus está dizendo a corações aqui: te alegra.
Porque o que eu vou revelar sobre a sua vida não é passageiro, não é efêmero, não vai se acabar, não será transitório. O que a presença está revelando sobre nós aqui esta noite são coisas transcendentais e que estão além desta vida. Pode ser que a gente perca aqui, mas estamos ganhando lá. Podemos sofrer aqui, mas seremos recompensados pelo Deus da presença. Quantos acreditam nessa verdade? Como se Asaf chegasse à conclusão, Carol, e ele dissesse: eu percebi, quando eu adentrei a presença, que nem tudo é o que parece. Já ouviu aquela expressão, o pouco com Deus é muito? Já ouviu? Já ouviu a expressão? É melhor estar com Deus no deserto do que num oásis sem... Já ouviu a expressão? Já ouviu? É Asaf dizendo. Quando eu voltei ao ambiente da presença, pastor Manuel, quando eu voltei novamente ao santuário de Deus, a presença dele que se manifestou foi tão forte, mas tão forte, que eu entendi que as coisas que estavam me levando à loucura são passageiras. Deixa eu aplicar isso aqui ao teu coração. Tu pode levantar uma das tuas mãos. Sabe esse negócio que tem tirado o teu sono? Sabe isso aí que tem tirado tua paz? Sabe esse negócio que às vezes tem levado você a chorar? Esse negócio que tem tirado a tua alegria, que tem tirado o teu contentamento, esse negócio que tem tomado o teu coração, esse negócio que às vezes te faz se mexer para lá, rolar para cá, e você fala: até onde os céus estão dizendo, tu terás um encontro com a minha presença essa noite. Não vai ser amanhã não, porque eu estou pregando um Deus de já, e Ele está dizendo na minha boca: a minha presença será maior, e tu verás. Tudo é passageiro. A dor é passageira, a crise é passageira, a dificuldade é passageira, a falta de recursos é passageira. A presença dele será maior, será maior, será maior, será maior. Aleluia. Quarta verdade, eu concluo. Primeiro, fora do santuário a nossa visão fica perturbada. Segundo, o santuário é um lugar de alinhamento. Terceiro, no santuário nós vemos e compreendemos todas as coisas. Quarta verdade, o santuário é o lugar que nós redescobrimos que Deus é suficiente. Eu vou te provar isso aqui na prática. Posso provar na prática? Posso provar. Depois eu entro no texto. Já aconteceu comigo de sair de casa este dia, Maiara, tão perturbado. Não é endemoniado, tá? Perturbado. O pastor está perturbado. Já aconteceu comigo, Valmir. Devido às crises e problemas, de vir para um ambiente como esse, às vezes como alguém possa estar aqui hoje, dizendo: eu não aguento mais, eu não suporto mais, estou chegando no meu limite, e eu não tenho forças para mais nada. Muita luta, muita prova, muito problema, muita incerteza. Eu não sei nem o que eu estou fazendo aqui. Mas no ambiente da adoração, no ambiente em que a glória se manifesta, mesmo sem forças, Camargo, porque quem foi chamado por Deus está marcado. E aí tu até vem para o culto dizendo: hoje eu não tenho força para dar uma glória, nem com 100 reais tira de mim um aleluia. Mas por causa da presença que é maior do que a minha e a tua dor, a gente vem moído, pastor Gutenberg. Deus, a gente vem estragado. Mas quando a gente chega aqui, tem uma glória que nos envolve.
A gente chega aqui com questionamentos não respondidos, Jamil. E a gente fala, hoje não vai dar nada, o culto vai ser frio, vai ser morto. Mas como é o ambiente da adoração, é o ambiente da entrega. E aí ele tem prazer de se revelar para quem está quebrado. Porque já disse o salmista, um coração contrito e quebrantado não rejeitará o Senhor. Ele fala, te encontrei, te achei, olha a glória, ela nos envolve. E para quem dizia, eu estou quase desviado, eu estou quase perdido, olha o que o salmista diz, no verso de número 25 do Salmo 73. Quando ele adentra o ambiente da adoração, ele diz, a quem tenho eu no céu, senão a ti. Tudo bem, Asaf, no céu o Senhor está, então lá vai. E na terra não há quem eu mais deseje, senão a ti. O texto prossegue, a minha carne, o meu coração desfalecem. É bem verdade, a crise bateu, a dificuldade chegou, mas Deus, olha a conjunção, mas Deus é a fortaleza do meu coração e a minha porção para sempre. Texto 27, pois eis que os que se alongam de ti perecerão. Ele está dizendo, como eu estava me afastando, eu já estava perecendo, mas olha o texto, tu tens destruído todos aqueles que apostando se desviam de ti. Mas olha o 28 agora, mas para mim bom é aproximar-me de Deus. Porque antes de eu concluir, eu vou te fazer uma pergunta. E qual é a pergunta, pastor? Para esse tempo de crise, para esse tempo de prova, para esse tempo de dor, para esse tempo de orações ainda não respondidas. Tu vai se afastar ou vai se aproximar? Tu vai se afastar ou vai se aproximar? Os céus está dizendo, te aproxima, te aproxima, te aproxima, te aproxima. Olha o salmista, mas para mim, na crise, na dor, enquanto outros prosperam, eu estou na dificuldade, enquanto outros têm saúde, eu estou enfermo, eu me aproximarei de Deus, a minha confiança está nele, Deus é para sempre, eu anunciarei as suas maravilhas. Sabe o que o salmista está dizendo aqui, Rosana? Independente do que aconteça do lado de fora, Deus me sustenta. Eu vou de novo. Independente do que esteja acontecendo na vida dos ímpios lá fora, Deus é o meu sustento. Deus é o meu guia. Deus é a minha herança. Deus é a minha maior riqueza. A minha confiança está nele. Eu não serei abalado. Escuta isso aqui, Satanás. Tu pensou que tomaria alguns, mas os céus trouxe-nos aqui hoje para dizer, é noite de alinhamento. Tu não dava glória, não adorava, mas ele está dizendo, entra novamente para a presença, porque enquanto tu adora, os céus te reveste, te enche, te enche. Fica de pé comigo adorando a ele, por gentileza.